E aí, vamos esperar aqui o professor Adriano entrar. Boa noite, pessoal. Deu errado lá, né? A gente veio pra cá pra tentar fazer por aqui. Vamos ver se vai dar certo. Nossa, tanta gente entrando. Tudo bom, gente? Vamos ver aqui. Vamos procurar a Unicorp. Guardando o Unicorp Faculdade. Agora foi. Oi! Tudo bom, Anne? E Tudo aí? bem, tudo bom? Tudo jóia? Pô, agora deu certo, né? Olha, já tem 9 pessoas aí, ó, tá vendo? O pessoal já veio Boa tudo noite. correndo pra cá. Tem muita gente bacana entrando aqui. A Carmen Raquel, beijocas. Tá aqui o Pabulos também entrou. E, Aí, gente, conta aí. nossa, eu tô aqui, né, com a minha caneca, Jô Soares que se cuide, ele que lute, porque é no mesmo modelo, para a gente Ai, poder conversar um pouco. Professor Eric, beijocas. Ericão, gente fina. Precisamos fazer mais uma live, viu, professor Eric? Aquela nossa já faz tempo, o pessoal tá me cobrando, viu? O senhor veja aí um dia e me fale e a gente resolve rapidinho, né? Pessoal, olha só. Hoje nós estamos transmitindo aqui pelo Instagram da professora Anne, porque na verdade era para ser pelo da Unicorp, mas infelizmente a câmera da professora Anne não estava funcionando lá. Então a gente inverteu o processo para que vocês possam ver a professora Anne e ter uma conversa bacana, né? Porque não dá para aguentar 1 hora o pessoal olhando pela minha cara e só ouvindo você falar. Aí o pessoal vai falar, pô, tem alguma coisa errada, não vai ter audiência, né? Então é melhor do jeito que tá assim. Foi a melhor escolha. A gente acertou a mão dessa vez, né? Da outra vez você ficou apreciando a minha voz, né? O pessoal até conseguiu. Eu acho que deu certo. Deu certíssimo. Parecia, na verdade, aquela nossa primeira live, parecia um, como se fala? Que agora é, poxa, podcast. Parecia um podcast da Anne. Legal, Anne, legal. Olha, então, pessoal, vamos iniciar aqui, né? Vamos fazer aqui a preparação. Primeiro, agradecer à Unicorp que tem essa proposta de fazer lives, né? Então, está realmente fazendo um trabalho muito legal. E, inclusive, a gente fica muito feliz em poder devolver para vocês que estão nos assistindo, nosso público, enfim, para as pessoas que estão prestigiando, um pouquinho mais de conteúdo de relevância, nesse momento de tamanha dificuldade que a gente vive durante essa pandemia. E a Anne está se colocando aqui à disposição, dedicando uma parte da sua sexta-feira, né, do seu tempo, para, ao invés de ficar com a família, estar aqui vindo falar sobre algo que ela conhece muito, que é a arquitetura, né? Aliada a essa questão do ambiente, né, com a psicologia da saúde, enfim, bem legal mesmo essa história que ela vai abordar, esse tema. Mas, enfim, outros já passaram por esse momento aqui, por essa live, tem mais de 40 horas aí de conteúdo, já está chegando a 50. E aí vocês podem ir lá no canal, no Terra Super Live, que vai estar lá também, essa de hoje que nós estamos fazendo aqui, vai ficar lá no canal, né, Anne? Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem a agradecer. E agradecer a você por estar aqui colocando aí um pouquinho do seu tempo, dedicando aí para a turma que está entrando e começando a prestigiar aqui essa sua live, né? Vai ser muito bacana. Obrigado, viu? Nada que é isso, é um prazer enorme. Eu que agradeço ao Unicorp a oportunidade de estar levando um pouquinho dessas informações que, para muita gente, de fato, a arquitetura relacionada à saúde ainda é um tabu, né? Como é que é isso? Muita gente fala... Quando eu falo arquitetura e saúde, muita gente realmente fica abismada. Como assim arquitetura e saúde? O que é que tem a ver? A arquitetura é da área da saúde? Como é que funciona isso? Então, esses questionamentos, eles são bem frequentes, inclusive, e poder estar aqui com vocês da Unicorp e todas essas pessoas que estão aqui vindo prestigiar esse tema, eu fico realmente muito lisonjeada, muito contente, de fato. Bom, vamos agradecer o pessoal então, né, Anne? Antes da gente começar, ó, pessoal, a gente vai pedir aqui uma gentileza para vocês. Clica aí nesse aviãozinho, convide seus amigos, porque o tema hoje é muito legal.
Então, clica aí, chama o pessoal aqui, a galera, para poder prestigiar a professora Anne. E a gente vai agradecer a vocês que já estão aqui, ao Evandro, Cinca, ao Eric Maggio, nosso querido amigo, a Edilene, ao Amaral, ao DJ Morikawa, que está aqui, Tarcísio, o Ricardo Duarte, o Bruno Miguel, o Creikson. Caramba, olha que legal. Professora bacana demais. Olha aí, ó, Creikson. Legal, Creikson. Obrigada. O Eduardo, o Ed Filho, o David Tal. Enfim, tem muita gente aqui, o Amaral, que já entrou, a Daiane. Enfim, gente, a gente não vai conseguir falar o nome de todo mundo, mas se vocês tiverem alguma pergunta para a professora Anne, professora, seria legal a senhora, enquanto eu estou falando, a senhora colocar o tema aí. O tema hoje vai ser o antes, o durante Verdade. e o depois do Covid-19. Se a senhora puder colocar aí e deixar fixo, porque as pessoas vão entrando e já vão sabendo, né, do que a senhora está falando, do que nós estamos abordando. E eu queria então pedir para vocês, novamente, convide seus amigos, que hoje vai ser fantástico. E também, clica no coraçãozinho aí para gerar um engajamento, para chegar a mais pessoas. E a gente vai fazer aqui uma live show de bola mesmo, tá? Enquanto a Anne está colocando aí o tema, eu também vou começar a convidar os meus amigos e, né, vocês vão fazer o mesmo. E também vou colocar o canal do YouTube, que depois essa live nossa vai ficar lá, tá bom? Olha aí, ó, no Terra Super Live. Então vamos lá. Anne, olha só, a gente sempre, Eu não né? estou conseguindo fixar o tema, né? Mas tudo bem. Não, você dá 2 cliques aí em cima, fica dando 2 cliques que aparece fixar e você bate no fixar. Apareceu agora. Conseguiu aí? Eu acho que Conseguiu? sim. Vamos ver, vamos ver. Aê, Agora agora foi, é isso aí. Então, olha só. Pessoal, a gente vai falar sobre esse tema, né? A professora Anne vai transcorrer sobre esse tema. Vocês, se tiverem perguntas, fiquem à vontade, porque é muito bacana. A Anne é super acessível, ela tem um jeito fácil de explicar as coisas, simpaticíssima. E, entre outras coisas, eu quero também dizer para a gente iniciar essa live, professora Anne, faça uma breve abordagem, né, da sua trajetória como arquiteta, como professora, enfim, conta um pouquinho da sua história, para que as pessoas que já te conhecem relembrem. E quem não te conhece, passe a te conhecer a partir de agora, viu? Manda ver, a palavra é sua. sim. É interessante para algumas pessoas até que perguntam assim, por que você escolheu arquitetura? Se você trabalha tanto com essa parte da psicologia, se você leva a arquitetura para a psicologia. Então, eu posso dizer de uma forma mais clara que desde criança que eu já tinha essa sensação, essa habilidade de enxergar as coisas de um modo que a maioria das pessoas não conseguem ver. Mas como é que funciona isso, né? Então, eu entrava num ambiente e eu sentia que aquela cor, ela me deixava um pouco mais agitada ou me deixava um pouco mais sonolenta, que o layout daquele, que na época, claro, eu era criança, eu não sabia que era um layout, mas que a disposição daqueles móveis me incomodava de alguma forma. Hum, E isso interferia, principalmente num aspecto. Eu sou uma pessoa ansiosa e eu não sabia por que determinados ambientes me deixavam mais calmas, mas outros agitavam completamente. E eu comecei a estudar isso ao longo do tempo e decidi fazer arquitetura justamente para trazer esse olhar que as pessoas não enxergam na arquitetura, trabalhar esses ambientes de uma forma que a gente consiga, como eu posso dizer, harmonizar, certo? harmonizar, Harmonizar. legal. Quando a gente fala de arquitetura, de uma forma geral, culturalmente falando, as pessoas entendem muito como estética. E a casa é bonita, então precisa de um arquiteto para fazer uma casa bonita, uma sala bem estruturada, bem decorada. E as pessoas precisam entender que a arquitetura não é só estética, ela precisa ser prática e funcional. E quando a gente fala sobre Hum, funcionalidade, a gente entra justamente nesse campo, que é entender como o ambiente influencia nas nossas emoções. Entende? Então, que quando a barato. gente, por exemplo, um ambiente hospitalar, que vamos lá, arquitetura e saúde, né? A gente pensa logo em hospital. Quando a gente trata de um ambiente hospitalar, as pessoas enxergam o hospital, clínica, como lugares de doença, tratamento para doentes. E, na verdade, a gente não está tratando do doente especificamente, a gente está tratando para que aquela pessoa tenha saúde, volte a ter saúde. E tratando desse aspecto, arquitetura e saúde não é só hospital, não é só clínica, não é só tratamento. A gente está trabalhando com arquitetura e ela está influenciando na nossa saúde, diretamente na nossa saúde, na nossa própria casa, por exemplo.
Se você Perfeito. trabalha em um ambiente que não é pensado por um profissional, esse ambiente ele vai ao longo do tempo desenvolver certos estresses, tanto que existem hoje ambientes para descompressão, as novas empresas, elas criam esses ambientes, né, com o uso do verde, porque já tem comprovações de que a arquitetura biofílica, que é como a gente chama, ela tem um aspecto benéfico na vida das pessoas. Então, Que legal. atualmente, a gente precisa trazer esse conceito de que arquitetura e saúde elas andam juntas e já faz muito tempo. As pessoas não têm a cultura de enxergar dessa forma. Mas Justamente. a arquitetura da saúde não é só fazer um hospital bonito, não é só fazer um hospital funcional, é também, mas está muito além disso, principalmente nos dias atuais, quando a gente trata de humanismo. E aí Que entra o legal. aspecto de a gente trazer esse olhar diferenciado para esses pacientes, para os profissionais de saúde que estão trabalhando ali. Como é que funciona isso? Então, imagine que um profissional da área de saúde hoje, diante de um cenário de pandemia, ele está trabalhando 24 por 24. Onde está sendo o ambiente de descanso desse profissional? Ele tem que ter um repouso. É numa maca? É numa salinha, num quartinho fechado? Como funciona isso? Se esse profissional ele não tem um ambiente adequado para descansar, se o paciente não tem um quarto que está preparado, não só esteticamente, não só com o equipamento necessário, mas visualmente confortável, sinceramente o É. processo é um pouco mais lento, ele não desenvolve, ele não Sim, entende? perfeito, perfeito. Professora Anne, olha só. A senhora está falando aqui, né, de como a senhora escolheu, optou arquitetura, tal, falou da ansiedade. Inclusive, o nosso professor Eric aqui fez essa Sim. pergunta, estava falando de cores que te deixava mais ansiosa, né, e outras te deixavam mais tranquila, enfim. O professor Eric pergunta aqui, ó, qual a importância das cores dentro desse contexto de saúde? É uma pergunta legal, acho que vai, né, em cima aí do que vai ao encontro, né, do que a senhora está falando, né, dessa questão das cores e tal. Diga um pouquinho sobre essa questão aí das cores no ambiente de saúde, né? Então, ou a importância das cores no ambiente, não só de saúde, mas no ambiente como um todo, eu diria que total. Total importância. Assim como o som, a iluminação, principalmente quando a gente está optando por iluminação natural, ao invés de iluminação artificial, quando possível. Mas aí, tratando das cores, eu vou te dar um exemplo. Para uma pessoa ansiosa, como eu, se eu vou trabalhar um ambiente de um dormitório, um quarto, e eu coloco cores muito vivas nesse espaço, dificilmente eu vou ter um sono tranquilo. Quando a gente trabalha com pessoas que têm insônia, no tratamento de um paciente com insônia, por exemplo, a gente tem que pensar em como está sendo o espaço de dormir dessa pessoa. Entende? Então, a sua irmã, me recorda o nome dela, por Doutora gentileza? Luana, doutora Luana. Doutora Luana, Luana Luana. Isso. Luana ela ela trouxe uma abordagem muito interessante na live dela, onde ela fala que aqueles pontos de luz, né, o LEDzinho dos Sim, nossos equipamentos, que hoje em dia todo mundo tem no quarto, atrapalha. isso também é vermelha, azul, verde, independe, mas aquilo atrapalha no nosso descanso, no nosso repouso. Por outro lado, se eu preciso trabalhar um ambiente de home office, por exemplo, atualmente está Uhum. todo mundo nesse É, universo de home office. é, Se eu trabalho nesse ambiente cores muito claras, como azul, verde, então essas cores elas vão, de certa forma, a longo prazo, desacelerar a minha produtividade. Então, se eu tenho problemas eu estou com sono, eu não consigo trabalhar muito bem nesse ambiente, vamos trazer alguns objetos, alguns poucos objetos, com cores vivas para esse ambiente, o vermelho, o laranja, o amarelo. Isso vai estimular a criatividade, principalmente em ambientes de aprendizagem, escolas, cursos. O uso do amarelo, do laranja, ele é extremamente indicado para esses ambientes, porque acelera, legal. assim. Não, é muito bacana. Inclusive, né, professora Anne, desculpa até fazer uma pausa aqui na sua fala. É, a questão também tem dos ambientes por exemplo, o apelo, né, a essas lanchonetes fast food, né, a cor, principalmente aquela questão do McDonald's que muita gente conhece, né, do amarelo, do vermelho. Pô, vem justamente é o que a senhora está falando aí, né? Você consegue. Lembrou
Eu lembro que você falou, inclusive, que estava ouvindo uma conversa minha com a professora Sônia sobre isso, né? Exatamente isso ocorre. Isso ocorre, sim. Você fica dizendo essas Não, coisas aqui na live, o pessoal acha que eu fico de orelha nas conversas lá na empresa, lá, na Unicorp. Pessoal, na verdade, a Anne vai explicar. Explica essa história direito aí, dona Anne. nós estávamos conversando sobre isso. E o professor Tarzan estava chegando no expediente, acabou pegando essa conversa na metade, ficou super curioso para entender o porquê do McDonald's ter as cores que tem, ou qualquer outro ambiente de fast food, né? Vamos lá, ou alimentação. No caso dos ambientes de fast food, que naturalmente a gente entende que a logística é entrar, consumir e ir embora. Para que isso aconteça, se você observar, eles usam a mistura, a junção de cores bem fortes, bem vivas, cores primárias. O azul, né, no caso, eu acho que ele usa o vermelho, o amarelo, e são cores extremamente fortes, o que significa dizer que você, pouco provavelmente, consegue passar muito tempo naquele ambiente. Você começa, de fato, a se sentir um pouco incomodado, agitado, e essa agitação faz você ir embora ou comer mais, que é a Que proposta deles. olha que Já no legal. ambiente Não, continua, perdão. Continua. Já no caso de um ambiente como um restaurante italiano, apesar de utilizar das cores vermelho, verde, que se assemelham um tanto às outras cores utilizadas no fast food, ele usa uma meia-luz, ele usa de outras estratégias, como, por exemplo, o uso da madeira, as mesas em madeira, decoração em madeira, que é justamente para criar o efeito oposto. E quando a gente tem um ambiente meia-luz, mais aconchegante, isso gera permanência e faz com que a gente passe muito mais tempo e consuma muito mais. Que legal. Olha, tem o Elvis aqui, o Elvis Monteiro. Ele está colocando assim, ó, eu gosto de expressar no meu ambiente quem eu sou. Os meus gostos, seja através de quadros, decoração, cores, etc. Sabe como se chama isso na parte de decoração e arquitetura? Peraí, desculpa. Verdade. Aquele colocou aqui, mas sabe como se chama isso na parte de decoração e arquitetura? Faz bem legal, ele colocou. Olha só, o Pablos, né, ele colocou uma coisa aqui bem legal. Em época de isolamento e quarentena, a gente vem passando muito tempo em casa. Como fazer para aproveitar melhor este tempo em casa? Ou seja, como se manter seguro e atento às questões sanitárias? Caramba, essa aqui foi legal. Como é que chama? É Pablos, né? Pablos o nome dele. Pabulos. Pabulos. É grego, inclusive. Ele é grego? Ele é grego? E ele vai ter que te responder isso aí. Não faço a menor ideia. Mas vamos lá. Respondendo a questão do Elvis, naturalmente a gente precisa entender que o nosso espaço de morar, ele representa um pouco de nós. Não é à toa que a gente trabalha a sala, é uma curiosidade isso. Se você parar para analisar, as pessoas elas deixam a sala mais arrumada, mais sofisticada, Sim. com os melhores da casa, porque é justamente aquilo que você deseja passar, transmitir. É como você deseja que as pessoas enxerguem você, certo? Isso entra como, na filosofia, é uma questão da filosofia da idealização. Eles trabalham muito isso. É como você gostaria que as pessoas enxergassem você. Isso é naturalmente e inconscientemente representado na sala de estar, por exemplo. E no quarto tem um ambiente mais personalizado, já ainda mais um pouco de você. Então, quando ele faz essa pergunta da importância da decoração, nada mais é do que a gente entender que a nossa casa, o nosso lar, ela está expressando quem nós somos de fato. Poxa, em relação lá, é bacana, né? E tem na arquitetura. Respondendo agora para Oi. O nosso amigo aqui, ó, ele deu risada aqui, ó. Eu tô tentando falar o nome dele até agora, né? Mas ele deu risada, ele falou aqui, ó. Caramba, ó, meu nome é de origem latina, ó. A gente só tem gente importante nessa live, viu? Deixa eu começar a ficar quietinho, porque eu tô começando a passar vergonha. Pabulos, grande abraço para você, obrigado. Desculpa a brincadeira, lógico. A gente aqui tenta descontrair o máximo possível. Afinal, meu amigo, com essa pandemia toda aí, todo mundo dentro de casa, esse lockdown, aqui em João Pessoa, né? Estamos aqui em João Pessoa, a gente está num lockdown agora, bem, né, restritivo, mas enfim, né, a esperança não acaba e a gente tenta se motivar, brincar. Eu estou feliz aqui de estar com a professora Anne, de estar com você aí. Obrigado, viu, Pablo?
Isso abençoe aí você e sua família, a todos que estão aqui, né? Obrigado pelo carinho. Professora Anne, eu quero te fazer outra pergunta. Olha só. É, existe mesmo estudos científicos comprovados, né? Aí é uma pergunta que eu quero saber se a senhora conhece isso, se a senhora leu a respeito disso, tá? Não estou afirmando que existe, não. Estou fazendo uma Uhum. pergunta para a senhora. A senhora Tranquilo. sabe me dizer se existem estudos científicos comprovados que essa questão das cores, né, como a senhora disse, ela tem influência na melhoria da saúde de muitos doentes quando esses hospitais, essas clínicas de tratamento, elas utilizam bem essas cores. Isso tem algum estudo científico que a senhora tem conhecimento que mostra isso que a senhora está falando? Porque essa comprovação seria fantástica, né? Realmente, poxa, eu sinto a mesma coisa que a senhora, porque eu também sou ansioso. Então, se eu entro num ambiente que eu fico que nem aquele, o pessoal fala aqui na Paraíba, que nem siri na lata, né? Eu fico assim, que nem siri na lata. Mas fala um pouquinho sobre isso, eu tenho essa curiosidade. Existem esses estudos científicos a respeito desse assunto, professora? E existem. A partir, eu acredito que década de 50 começaram esses estudos através da psicologia do ambiente, ou psicologia ambiental, que é justamente o trabalho interdisciplinar entre arquitetura e psicologia. E através desses estudos, dessas pesquisas, mesmo pesquisas de campo mesmo, observação e conversas, inclusive depoimentos de clínicas, de profissionais da área da psicologia que trouxeram isso para ser analisado junto com arquitetos, chegou-se a essa conclusão de que as cores, o ambiente, de forma geral, ele influencia diretamente e inconscientemente no emocional das pessoas ansiosas e também no processo de recuperação de doentes em hospitais. Uma vez que a gente está mexendo com as emoções, naturalmente a gente mexe com o psicológico dessa pessoa. Claro. Então, quando, por exemplo, no ambiente hospitalar, quando a gente humaniza esse quarto, quando a gente traz características do quarto da nossa casa, por exemplo, foi comprovado de que o processo de recuperação acelerou. Esse paciente ele se recuperou mais rápido porque ele se sentiu mais acolhido. Então, não só as cores, mas o uso de materiais também influenciam sobre isso. Quando você tem o uso da madeira, por exemplo, na cor de fato de madeira, então você está trazendo para esse paciente aquele aconchego do lar. Então, ele tira aquela sensação de que eu estou num ambiente desconhecido, eu estou num ambiente hospitalar, eu quero voltar logo para Sim, casa. E ele se tranquiliza, entendendo que ele praticamente está em casa. Não é à que toa legal, olha, que muitos muito bacana. procedimentos trazem Não, para a própria residência. São os hospitais residenciais, né? Acontece hoje isso, inclusive. Mas aí não, eu fiquei curiosa com aquela questão lá do Pabolos, quando ele trouxe essas questões sanitaristas. Se a gente parar para analisar, seria algo mais histórico, né? Vamos voltar um pouquinho para a gente entender um pouco da história e compreender como é que essas questões sanitaristas estão influenciando hoje, no momento que a gente está vivendo. olha, antes Eu da acredito. senhora, antes da senhora voltar aí e fazer essa explicação, deixa eu colocar aqui o que as pessoas estão dizendo, que é muito. Então, o pessoal está escrevendo aqui e a gente não pode perder. Ó, o Pedro Paulo está dizendo assim: ó, essa arquiteta é muito linda. Aí a professora Aline Pode vem aqui, ó, e fala assim: ó, eita, mulher, além de linda, arrasa, viu? Obrigado, professora Aline Pode, a senhora é uma querida. Aí o Pedro Paulo concordou, claro, lógico, ele concordou. E aqui o pessoal está entrando, então vamos agradecer o Diego, o Ayrton Queiroga, quem mais? A própria professora Aline, que já está aqui com a gente, querida do nosso coração, a Vanessa. O Eric está dizendo aqui também, outra pergunta, né? Está afirmando, ó, realmente, ambientes com cores adequadas e não apenas o branco, transmite mais humanização. Então, devolvo a palavra para a senhora e obrigado a todos que estão aqui prestigiando, né? Está crescendo aqui a audiência. E vocês que estão chegando agora, que perderam a primeira meia hora, depois vão lá no canal do YouTube, no Terra Super Live, se inscreva lá no canal e vai assistir essa live na íntegra, inteira, completa. A palavra é sua, professora. Desculpa lhe interromper. Nada, é isso. Então, né, vamos lá. Lembrando aqui, recordando a questão do Pabulo, sobre o momento que a gente está vivendo e como a arquitetura influencia sobre isso, e principalmente trazendo o nosso tema, que é arquitetura e saúde, o antes, o durante e o depois do Covid. Vamos falar um pouquinho do antes, né? Como é que tudo isso aconteceu, quando foi que a arquitetura e a saúde começaram a Sim.
se unificar. Eu posso dizer que há mais ou menos 200 anos, já tem mais ou menos isso, que o mobiliário ele vem sendo transformado e modificado. O mobiliário não só de mobília, mas da casa no total, tá? No ambiente de morar. Ele vem sendo observado e modificado, sofrendo alterações, justamente por questões como pandemias. Então, as pandemias que nós passamos anteriormente, vamos lá, em 1918, eu acredito que teve a tuberculose, que ela devastou. Então, assim, naquele momento, ao contrário do que acontece hoje, o governo tomou as primeiras providências e começou a se analisar, a se estudar essa questão da higienização, das questões sanitaristas. Então, os primeiros, há mais ou menos 200 anos, as primeiras medidas sanitaristas relacionadas ao nosso lar, à nossa casa, foram tomadas. Não só internamente, mas vamos ampliar isso, as questões urbanas também. Não se tinha, por exemplo, a prática de se lavar as mãos, de se limpar a casa, e mais ou menos ainda no século XIX surgiu a prática de se utilizar as cerâmicas, que hoje a gente utiliza, por exemplo, nas cozinhas. Hoje, em pleno século XXI, toda cozinha ela é revestida por algo que tenha facilidade de limpeza, por exemplo, seja qual revestimento for. Isso não existia no século XIX, então essa prática passou a ser utilizada. Hoje a gente não tem tanto algo que talvez todo mundo agora vai conseguir lembrar, que a gente vê muito em novela de época, né? Que é a prática de ter uma cuba, uma pia ao lado da mesa de jantar. Antigamente isso se tornou muito frequente, entrou em desuso, e aí entrando nessa questão do antes, o durante e o depois, possivelmente isso volte a ser utilizado. Então, Olha aí. é algo bem interessante, que a prática ela está sendo exigida, né? Que isso aconteça dessa forma. Outra situação que possivelmente vai mudar no campo da arquitetura, das questões sanitaristas, daqui para frente agora. A gente falou um pouquinho do século XIX para cá, e agora a gente vai falar um pouquinho daqui para frente. Diante Depois. de tudo isso que a gente está vivendo, práticas que já são utilizadas no Japão, por exemplo, que é você tirar o sapato antes de você entrar em casa, de você se higienizar antes de você entrar na casa, são práticas que possivelmente serão adotadas daqui por diante no Brasil. Já Certo? tá acontecendo, né? Devido a essa pandemia, a gente já está fazendo disso um hábito, né? A gente vê as pessoas, né? Essa questão que você falou, meu professora, de lavar as mãos, eu estava falando com duas nutricionistas a semana passada, a professora Heloísa Helena, aqui de João Pessoa, e a professora Gabriela, lá de Fortaleza, e é incrível como as duas, né, descreveram que é, antigamente elas chegavam no parque industrial e, principalmente, elas lidam com a nutrição, com os alimentos, chegava lá e elas cobravam dos funcionários a higienização do uniforme, a limpeza, a lavagem das mãos, né? Fazer a barba, aquela coisa toda, porque ele está lidando ali diretamente com o alimento. E o pessoal, na época, falava assim, isso tudo é frescura, principalmente essa questão de lavar a mão. Agora, olha como mudou. Ela falou, agora mudou. Agora, o que a gente era criticado por cobrar os funcionários, e muitos achavam que era frescura, e até cargos de chefia e supervisão, às vezes achavam que a gente estava querendo atrasar a produção. Agora não tem como correr, né? Então, é o que a senhora está falando, né? Muitas coisas já estão aí, né? O mundo já mudou. Só não vê quem não quer. Mas olha só, o Pabulos novamente faz uma pergunta bem legal aqui, ó. Ele coloca aqui, ó, os ambientes deverão ser adaptados a essa nova realidade por conta do Covid-19? Acho que a senhora já disse, né? Já respondeu. A tendência é que surjam espaços pensados para esses novos tempos é em cima do que a senhora acabou de dizer, né, professora Anne? Sem dúvida. Não, essa questão da higienização, dessa volta dessa prática, inclusive mais incisiva, né, a respeito da lavagem das mãos, por exemplo, higienização antes de entrar em casa. Naturalmente, as nossos lares, novos apartamentos, novas casas que serão construídas, desenvolvidas ou reformadas, elas vão trazer justamente esses novos ambientes, que são um ambiente que vai anteceder a entrada da casa, onde será um ambiente de higienização. Então, a pia que antigamente, no século XIX, aliás, posterior, né, passou a ser colocada ao lado da mesa de jantar, ela vai sair e ela vai ficar do lado de fora da casa agora. Uma cuba logo na entrada, um lavabo, algo nesse sentido. Então, são
já está sendo solicitado isso. Um espaço para que você coloque os seus sapatos. Então, mobiliários estão sendo desenvolvidos esteticamente falando para que seja funcional, mas também que seja bonito para você colocar na sua casa e o seu convidado ou você mesmo chegar e colocar os seus sapatos ali. Outra coisa, a gente entra agora numa aflição total do momento, que é o home office. Ambientes serão desenvolvidos, reformados através desse novo olhar, que é adequar o ambiente, que é uma dor que todo mundo está sentindo agora, adequar esses ambientes para receber um home office. O que é que acontece hoje? As pessoas foram pegas de surpresa, tinham o hábito de passar a maior parte do dia fora de casa, em seus escritórios, em suas empresas, enfim. Chegavam em casa apenas para relaxar, para assistir um filme, para dormir, nada além disso. No momento que a gente está vivendo agora, a permanência nas nossas casas fizeram com que a gente enxergasse o quanto o nosso lar ele é deficiente. Verdade. Para as nossas necessidades. Verdade. Não só quando a gente de um espaço para trabalhar, mas uma cozinha maior, por exemplo, para comportar a família. Uma prática que vai voltar possivelmente, e eu aposto muito nisso, é a reunião na sala de estar. As famílias, do tempo, ficavam cada um nos seus cômodos. Atualmente, a questão do isolamento aproximou essas pessoas. Verdade. E, naturalmente, salas de TV, salas mais elaboradas, serão desenvolvidas, será uma preocupação que, posteriormente, o Covid, né, essa pandemia que a gente está passando agora, realmente mudou o olhar das pessoas e, naturalmente, acordou a arquitetura para esses espaços que estavam até então esquecidos. Muito legal, olha. Olha que legal. A professora Anne pode estar colocando aqui, ó. Acredito que as cores, estruturação e mobília influenciam bastante no comportamento, aceitação e readaptação das pessoas e na vida. Isso é verdade. O Andrei Barbosa está dizendo assim, ó, em Portugal, se vê muitas casas sem revestimentos de cerâmica em paredes, casas antigas, paredes velhas, cozinha, e enfim, né? E o Rogério está dizendo o seguinte, aquela pergunta legal do Rogério, ó. O Rogério está dizendo aqui, ó. Espera aí que eu estou subindo aqui a pergunta dele. Pronto, chegou. Anime um pouco... Peraí, não é essa não. Perdão. Deixa eu voltar aqui, Rogério. Pronto. Rogério Palácio, ele falou aqui, ó. Uma pergunta. Hoje estou trabalhando no escritório em casa. Sempre gostei de trabalhar muito no escritório, mas hoje não consigo. Estou optando ir para a varanda no meu apartamento. Por que acontece isso, né? Olha, Rogério, eu acho que eu estou que nem você, viu? Eu já mudei 4, 5 vezes, já estou trabalhando já até embaixo da mesa já para mudar os ambientes. Mas é engraçado, né? Olha como que ele coloca aqui, né? Por que isso acontece, professora Anne? Por vários motivos e, na verdade, se torna algo bem particular. Isso vai ser analisado de pessoa para pessoa, de ambiente para ambiente. A gente tem que entender o porquê aquele espaço não está sendo favorável para ele. Vamos dizer que talvez ele não tenha iluminação natural, ele não tenha o uso do verde, ele não tenha componentes que favoreçam a concentração, por exemplo. Então, se ele utiliza de luz artificial, será que essa iluminação está adequada? Será que ela está favorecendo a concentração dele naquele trabalho ou ele está repelindo ele completamente daquele ambiente? Então, o som, o conforto, será que a poltrona, a ergonomia, será que a mesa e a cadeira são adequados para esse tipo de trabalho? A gente não pode simplesmente determinar um home office como a mesa de jantar da sala ou a mesa de jantar da cozinha e simplesmente sentar lá e começar a trabalhar. Não é assim que funciona. A gente realmente precisa Estou entendendo aí, né? Dica da especialista, viu? Repete de novo, mais uma vez. O Rogério trouxe algo bem interessante, que ele migrou para a varanda. E, naturalmente, eu tenho lido um pouco sobre isso, a arquitetura, os novos projetos de reforma estão sendo solicitados para utilizar da varanda para transformar esse local no home office. Por quê? Porque tem ventilação natural, tem iluminação natural e tem a vista para o externo que funciona como um espaço de descompressão. Então, isso favorece naturalmente tua concentração e tua produtividade. Verdade, professora, olha só, tem outra coisa aqui bacana, ó. A Aline falou do negócio que é verdade, ó. Existem sapateiras que são bancos também, já utilizados, é verdade, muito legal. E aqui tem uma pessoa que está com o nick Eu Inverso. Bem, não sei o nome, mas depois ela vai se identificar aqui. Ela colocou aqui, ó, anime.
anime, um pouco além dos ambientes. As cores utilizadas pelas pessoas, através de suas vestimentas, também têm essa propriedade de despertar sensações, sejam elas boas ou ruins, no outro. Ela está fazendo uma pergunta, né? Se as cores utilizadas pelas pessoas também têm essa propriedade de despertar, né? Coisas boas ou ruins. Eu vejo muito isso, tá? O pessoal fala muito dessa questão de sensações, pelo olfato, né? O cheiro de perfume se leva também a questão da música, né? Da audição. A música, eu falei isso com a Patrícia agora, no começo dessa semana. Ela faz o tratamento, né? Com os idosos, ela é cuidadora, e ela contando que a música é espetacular, né? Faz com que as memórias, né, desperte, principalmente nos idosos, que às vezes têm perda de memória. É fantástico. Agora, essa questão da cor é muito visual também, né, Anne? E isso influencia, né, nas pessoas e tal? Existe isso mesmo? Sem dúvida, em todos os aspectos. Quando a gente fala sobre cores, sons, a gente fala sobre o sensorial. E nós somos pessoas que o tempo inteiro estamos utilizando dessas questões. Então, o tato, o visual, a audição, isso faz parte do nosso cotidiano, que naturalmente, muitas vezes é ignorado, mas que está ali. E precisa ter uma atenção diferenciada. Não é à toa que existem tratamentos com cromoterapia, com aromaterapia, porque simplesmente é comprovado que isso favorece, isso tem um efeito benéfico na vida das pessoas. Sem dúvida, sim, influencia. Vamos lá, ela perguntou sobre as roupas, né? Então, eu vou dizer um exemplo claro. Quando a gente fala, não é muito a minha praia, mas eu vou me arriscar a falar um pouco para você sobre a cor das roupas. Quando a gente traz, por exemplo, uma pessoa com a roupa preta, eu tô de São João hoje, né? Mas quando você tá de preto. Tô de preto aqui, ó. Mas é naturalmente, minha jaquetinha da Adidas. Pronto, tô de preto. Quando você visualiza uma pessoa, a gente tem que entender o seguinte: nós somos aquilo que nós mostramos ser, ok? Então, uma pessoa que está vestida de preto, ela passa a informação que as cores, que a cor preta, no caso, exclusivamente falando dela, vai transmitir. O preto, ele traz uma sensação de poder. Opa, gostei. Eu tava preocupado que você ia falar, eu já fiz até... Eu tava preocupado, tava tenso aqui, tava de figa já, ó. Falei, o que ela vai dizer, rapaz? Me traz aquela mensagem de introspecção, de uma pessoa mais séria, mais reservada. Então, quando você traz uma pessoa com cores mais alegres, naturalmente a gente sente uma leveza naquela pessoa, mesmo que outros fatores quebrem isso daí depois, mas que de primeiro impacto a gente tem sim uma mensagem sobre a cor, o tipo de roupa que essa pessoa veste, como essa pessoa se apresenta. De alguma forma isso influencia sim, mas eu não vou me aprofundar muito nisso, porque não é minha área. Eu prefiro falar das cores da... É legal. Olha só, eu tô vendo que a senhora tá usando uma camisa aí xadrez, né? Eu acho que faz alusão ao nosso São João, que infelizmente... Hoje eu fiquei tão triste, pô, eu vi lá em Campina Grande, duas pessoas, né? O sanfoneiro tocando dentro do Parque do Povo, vazio, sem nenhuma decoração, eles tocando lá, e aquilo deu É muito triste, pô, muito triste mesmo, né? A gente está vivendo esse momento, mas passou isso. Tem uma foto, eu acho que eles fizeram. Hoje era para ser o dia da abertura do São João em Campina Grande, e aí colocaram lá um sanfoneiro com máscara tocando e tal, mas e nada. Mas enfim, nós vamos vencer tudo isso, né? Afinal, se você acredita em Deus, como eu atribuo que Deus vai nos ajudar. Se você não acredita em Deus, eu respeito, que o destino nos ajude a vencer, né? Que o destino nos ajude a superar esse momento. Olha só, o nosso querido amigo aqui, Eu Inverso, é o Vitor. Vitor Nascimento é o Eu Inverso. Caramba, esse nome dele é enigmático, hein? Eu Inverso. Legal, Vitor, bacana, parabéns, viu? Isso é marketing, é? Professora Anne, olha só. Diga, a senhora acha que é marketing esse Eu Inverso? Eu acho que quem tem que dizer isso aí é ele, né? Eu tô curiosa também. Diga aí, Vitor. Às vezes pode ser uma marca dele,
de uma confecção ou de um negócio que ele desenvolve. Bacana, muito legal. Professora Anne, olha só, vamos ver aqui, ó. Eu queria saber da senhora, o papo tá tão legal, né, que a gente já tá com quase 50 minutos de conversa e nem Olha, percebemos que passou, né? A gente já está indo para esse momento mais, né, para o final, e eu queria saber o seguinte: quais dicas a senhora dá assim para esse momento que a gente está vivendo aí, né, confinado, para esse lockdown, para tornar o nosso ambiente um pouco mais harmônico, deixar a nossa casa um pouquinho mais iluminada, né, menos estressante? Quais são as dicas que a senhora pode nos dar aí? Se é que há, né? A gente sabe que também não tem assim uma fórmula mágica, né? A gente precisa ajudar, né? Mas diga pra gente aí, professora. primeiramente, eu vou dizer que cada situação é uma situação diferente. Então, as dicas que eu vou dar para ti serão úteis ou não, para outra pessoa, nossa, não tinha pensado nisso antes, mas que, de forma geral, a gente tem que fazer para o nosso lar aquilo que nos faz bem. Então, se você está trancado em casa 30, 40 dias e fecha aquela cortina, passa o dia inteiro com a TV ligada, se desliga um pouco disso, abre a cortina, deixa a iluminação natural entrar. Existe um mito aí, né, que diz que o vírus ele está circulando pelo ar. O vírus não circula no ar. Então, pode abrir a janela tranquilo, não precisa ficar trancado com as janelas tudo fechado. Não, pode abrir a janela, deixa a ventilação natural circular na tua casa. Isso vai trazer uma sensação maravilhosa, pode testar. E vamos lá, né? Naturalmente eu não posso dar dicas de trocar cores, porque não é momento para se reformar a casa ou o apartamento, não é o momento para isso. Mas se você puder, por exemplo, no seu home office, tirar tudo que você não precisa e deixar aquele espaço mais limpo, vai te favorecer. Se você permitir que a sua casa tenha menos objetos, né? O menos é mais, diminui tudo aquilo que não é necessário e doa, tanta gente precisando, né? Deixa em algum espaço para doação, ou coloca para que possa ser doado depois. Mas sempre trabalha de organização dessa casa, desse quarto principalmente. Se você está reunindo a família na sala, vamos trazer a parte mais humana, conversa com as pessoas, larga um pouco o dia inteiro, já está o dia inteiro trabalhando, está o dia inteiro fazendo alguma atividade, então conversa um pouco, pessoas gostam de pessoas, isso aproxima. E naturalmente, aquele distanciamento que existia antes da pandemia, você vai acabar quebrando isso, e quando tudo isso passar, você vai ter um contato que você já não tinha antes, uma aproximação que você não tinha antes. Que legal. Leia, muito bom. Se você tem livros em casa, aproveita esse momento para você colocar a leitura em dia. Muito Aproveita bom. esse momento para decorar a casa, muda os móveis de lugar, troca, muda a posição da cama. Isso é muito interessante. E aí a gente entra, inclusive, em questão do Feng Shui, né? Que depois a gente faz uma outra live para falar sobre isso. Ah, Mas a senhora entende de Feng Shui, né, também. É legal. A senhora não falou nada ainda sobre isso, mas a senhora é especialista, se eu não me engano, né? A senhora por exemplo, uma curiosidade para vocês sobre até para mudar agora em casa, né? Caso vocês estejam fazendo isso, a mesa de trabalho do home office, ela jamais, em hipótese alguma, deve ficar de uma forma que você fique de costa para a porta. Aqui é um jardim, não é uma porta. Mas se você fica de costas para uma porta, seja a porta do seu quarto, seja a porta de entrada da casa, isso vai trazer uma sensação de que alguém vai chegar por trás a qualquer momento, insegurança. E essa insegurança vai atrapalhar na tua produtividade. Então, coloca essa mesa de uma forma que você fique de frente para a porta ou que você consiga visualizar essa passagem. Outra ideia, né, outra dica para o home office é que você posicione a sua mesa de trabalho preferencialmente de forma que você fique de frente para a luz, de uma janela, por exemplo. A vista, ela não vai tirar a tua concentração, pelo contrário, ela vai gerar um espaço de descompressão, onde você vai conseguir ver a rua, ver as árvores, o céu, e aquilo vai te trazer uma tranquilidade. Tirar você daquela caixa que está o tempo inteiro ali, focada no trabalho, levanta, respira, olha para a paisagem e volta. Se for possível, ficar de frente para um jardim ou de frente para uma janela, faz isso que dá muito certo, tá bom? Quarto, muito bom. desliga todos os aparelhos. Vamos seguir lá as dicas da doutora Terrazan. Desliga todos os aparelhos. Tira, no momento que você for dormir,
Ah, Ania, eu tenho uma TV no quarto, eu gosto de assistir minha TV no quarto, o que é que eu faço? No momento que você for dormir, tira da tomada, para que aquele LEDzinho não fique aceso, atrapalhando o teu sono. Ah, não atrapalha? Você que pensa que não atrapalha, inconscientemente atrapalha sim, e isso ao longo do tempo vai gerando insônia, transtornos que futuramente você vai ter que tratar. Então, quando a gente fala de arquitetura e saúde, não é tratamento apenas, o uso da arquitetura para tratar da saúde, mas para prevenir principalmente. É uma questão de prevenção. Feng Shui, Muito vamos bom. voltar para o Feng Shui. O quarto, não posicione a cama de forma que ela fique de frente para a porta. Mais uma vez, vai ter uma péssima sensação de insegurança, o sono não vai fluir. E de acordo com a cultura oriental, essa é a posição dos mortos. Então, naturalmente, a sua energia ela é sugada se você deixa a cama direcionada para a porta. Tem várias questões que eu, inclusive, posso trazer para vocês. Quem tiver dúvida, pode falar comigo no direct, que eu Já vamos vou. marcar uma próxima, então, né, professora Anne? Já vamos deixar uma próxima aí marcada, mas quem tiver dúvidas sobre essas questões que a gente está debatendo aqui, está colocando, apresentando, e também sobre Feng Shui, olha aí, a Anne é especialista, vai lá no direct dela lá e, poxa, Anne, você está dando consultoria à distância ou não? Isso não existe, tem que ser presencial. Não, isso funciona. A consultoria ela pode ser feita de forma remota, não há problema, só que é como uma consulta médica. Você vai Hum, tá, chamado, enviar fotografias, mostrar qual é a sua dor, né? O que é que entendi. incomoda você, você pretende mudar, e essa consultoria pode acontecer sim à distância. Inclusive, eu fiz uma recentemente para Roma, que deu super certo, foi uma consultoria de interiores, e a pessoa precisava escolher, não só escolher qual apartamento, precisava se mudar por algumas questões Aham, pessoais, mas também como decorar esse ambiente através do olhar do Feng Shui. Então, deu super certo e foi remota. que legal. Funcionou muito bem. Olha aí, nosso querido amigo, professor e coach, Paulo Carvalho, bacana. Ele, inclusive, a turma dele vai começar esse final de semana, né? Gestão de pessoas e coaching, um curso fantástico de pós-graduação. O professor Paulo está iniciando uma turma agora, esse final de semana. Primeiras aulas vão ser aulas virtuais, porque não está podendo ser presencial, mas o curso é presencial. Então, curso fantástico, gestão de pessoas e coaching. Professor Paulo, parabéns, viu? O senhor é o cara, coordenador top lá da nossa querida Faculdades Unicorp. E a gente está muito feliz, né? Sempre ele dando aqui a participação. Inclusive, fizemos uma live com ele também. E voltando aqui para você, Anne, olha só. Pessoal, vocês devem conhecer pessoas que de repente precisam, que têm interesse. A Anne está aí, né? Você pode pedir aí, passar o contato dela. Eu não sabia que dava para fazer essa consultoria via online, né? Então, se dá para Assim, fazer, olha que legal, um momento, né, de você poder dar uma renovada, né? Dar uma renovada. Muito bom, muito bom. Parabéns, viu, professora Anne? Sensacional, que legal. a maioria dessas consultorias funciona para que as pessoas modifiquem a sua casa com o que elas já possuem em casa. Como reutilizar esse mobiliário, como reutilizar, como reorganizar essa casa de forma que ela se torne mais ampla, mais eficiente. Então, as consultorias elas acabam enveredando mais por esse aspecto nesse momento, né? Que É bem legal. bacana. Olha aqui, sua Outra prima questão, entrou. Olha aqui, sua prima entrou aqui, tá te mandando um beijo. Fala, bem, Sibeli, tudo bem? claro. Diga, professora. Outra questão que é bem pertinente quando a gente traz arquitetura, saúde, todo esse universo, é quando a gente fala de empatia, que é um tema que está em alta hoje, atualmente, né, falando, e a gente pensa da seguinte forma: como é que os profissionais e a pandemia, eu acho que essa aproximação, esse cuidado com as pessoas tem trazido esse olhar um tanto diferenciado. Como é que vai ser daqui para frente o atendimento desses profissionais, por exemplo, não só do profissional da saúde falando, vamos falar de arquitetura agora. Os corretores de imóveis, será que eles estão sendo realmente É, utilizando
utilizando das sensações para tratar com esse paciente, quando ele vai oferecer um apartamento para você, o que ele está avisando? O que você precisa? Então, esse olhar, naturalmente, vai ser modificado, já está sendo modificado, as pessoas elas estão começando a entender um pouco mais sobre o universo do outro, que é um olhar que o arquiteto ele já tem há muito tempo, que é transformar e criar um ambiente com identidade. Então, todo o processo de venda a partir de agora, não só do desenvolvimento de um projeto, de uma consultoria, mas quando um corretor ele quer vender oferecer um imóvel para você, ele vai ter que ter essa empatia de entender as suas sensações, as suas necessidades. E isso a gente não tinha antes, isso é um ponto muito positivo. Outra questão agora é para você, que é a questão do marketing digital. O marketing digital... Também, é verdade. Ele tem com tudo nesse aspecto. Tanto para todos os campos profissionais, inclusive, não só para arquitetura. Professora Anne, olha só, o nosso querido amigo aqui, o Elvis, eu acho que na outra live que nós fizemos, ele falou que ele é fã, na verdade é que ele é fã do Elvis mesmo, né? E ele falou que ele tinha lá, se não me engano, um ambiente retrô, que ele ia fazer lá um negócio que ele se sente bem pra caramba. Elvis, diga aí se é o mesmo Elvis ou se é outro Elvis que falou com a gente da outra vez. Eu acho que é ele sim, é o Elvis Monteiro. Inclusive, nós maravilhosa depois daquela live. O Elvis, ele me procurou no direct, tirou algumas dúvidas, pediu sugestões, foi bem bacana a conversa. E até ideias que ele tinha para levar para o cliente dele, que eu, não vai por aí não, pelo amor de Deus, não faz isso não. E ele acabou não fazendo. Ele me ouviu, isso é muito bom. Espero que tenha dado tudo certo por lá. Professora Anne, referente à senhora, se eu não me engano, a senhora também tem um projeto de coordenar alguns cursos na área de arquitetura na Unicorp Faculdades, né? Esses cursos têm previsão para início, ainda está na estruturação? Em que pé que está? Vamos fazer um merchan, né, pô? O pessoal está aqui, né? Tem pessoal, olha aí, se você quer fazer uma especialização, né? Ou seja, se fazer uma pós-graduação na área de arquitetura, a professora Anne aí estava com os projetos. Conta pra gente um pouquinho antes de terminar, professora Anne. Vamos fazer o merchan aí, pô. Arrasou. Então, né, para quem me conhece já há algum tempo, e para quem não me conhece vai ficar sabendo agora, eu fui estagiária de shopping. E ser estagiário de shopping, gente, é um universo inteiro. A gente aprende de tudo que vocês imaginarem. Então, isso, na verdade, foi uma paixão na minha vida, né? Eu realmente me apaixonei por essa questão da arquitetura comercial. Minha primeira paixão é a arquitetura e psicologia do ambiente, a minha segunda paixão é a arquitetura comercial, retail design e tudo mais. Então, os cursos que estão disponibilizados na Unicorp é a arquitetura comercial, que vai trazer todo esse universo, né, de como você pensa numa fachada mais bonita, como funciona internamente shopping, lojas, de uma forma geral, que a arquitetura ela tem um poder enorme sobre isso. Quando a gente fala, voltando àquela questão, né, da influência das cores, da influência do layout, isso pode sim auxiliar no processo de compra. Uma fachada de uma loja bem feita, ela pode atrair o cliente para essa fachada, para essa loja. Quando essa loja ela não tem um trabalho de um profissional especializado para trabalhar com aquilo, ela pode se tornar um ambiente repelente. Então, uma luz que ela não atende, o que ela está erradamente ela está posicionada, né, de forma inadequada, as cores desse ambiente, qual a proposta desse ambiente? É uma loja de roupa, é uma loja de eletrodomésticos? Do que se trata essa loja? Então, a arquitetura ela tem esse poder de diferenciar e de atrair um público específico, de fazer esse estudo e dessa natureza aí, vamos falar um pouco sobre o curso de de arquitetura comercial. O curso de retail, ele traz especificamente, mais direcionado ainda, essa questão das lojas. A arquitetura comercial entra em muita coisa. O retail, não, ele já traz algo mais específico para isso, é um curso maravilhoso. E o curso que está em processo de amadurecimento é o de psicologia do ambiente. Esse aí, realmente, eu amo de paixão esse curso. E a previsão para todos os cursos está para início de agosto. Que legal, professora. Que legal. Dado o recado, professora, vai terminar aí, vai começar a girar a contagem regressiva aí na sua telinha, antes que a gente fique, que o Instagram corte
Beijo no coração, ó. Tira a foto aí, galera. Ó, obrigado, professora Anne. Foi sensacional. Tira a foto, pessoal. Vai de novo, professora. Bora. Aê! Tira a foto e manda aí para a Anne. Gente, professora Anne, muito obrigado. Deixa o seu recadinho final aí, manda um beijo para todo mundo e Deus te abençoe. Bom final de semana para a senhora e ó, beijo no teu coração. Obrigadão, viu? Muito feliz com todo mundo aqui. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho da influência da arquitetura e da saúde, né? Como essas coisas todas andam juntas. E se surgiram dúvidas, manda no direct que a gente conversa. Tudo certo. Beijocas. Tchau. Valeu. Tchau, tchau. Salva a live aí, hein? Pode deixar. Beijo. Tchau, Anne.